Oi, gente, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. O vídeo de hoje é sobre composteira de balde. Já trouxemos aqui no nosso canal um vídeo sobre composteira, um buraco no chão. Quem tiver interesse, vou deixar o card para que vocês assistam esse vídeo. E vamos lá no nossa composteira de balde. Tá com eu coloquei 3 compartimentos para mostrar para vocês. Essa primeira aqui, ela, assim que ela chega até aqui a boca, a gente troca por essa daqui que vai estar vazia. A gente coloca essa daqui cheia aqui na segunda e a segunda vai para a primeira. E a gente começa a encher a composteira. Nessa terceira aqui é onde fica o biofertilizante líquido que nós utilizamos também para nossas plantas. Com 3 compartimentos, eu utilizei muito quando eu morava no apartamento. Hoje eu não utilizo ela não, eu utilizo só com 2 baldes, para mim é o suficiente, porque assim que esse balde ele fica cheio, eu coloco na outra composteira que eu faço no chão, porque ele já está praticamente 90% do processo concluído. Então eu coloco lá para finalizar o processo. O terceiro balde ou segundo balde, no caso, no meu caso aqui, porque eu só botei aquele terceiro balde para ilustrar aqui para vocês. Mas eu só utilizo com 2 baldes. Então esse daqui é onde vai ficar o biofertilizante. Depois a gente pega aqui a tampa e faz um corte circular em volta dele com a tico-tico, ou pode ser também com a faca quente e fazer esse corte. Pronto, a gente coloca e vamos colocar o outro balde em cima. Pronto, como ele fica, tá vendo? Bem seguro, não tem problema de cair. Aqui dentro nós fazemos uns furos. Esses furos tem que ser feito ou com uma faca quente, né? Ou se não, aquela solda quente, você pode fazer o furo, ou também com a furadeira. Eu fiz com a furadeira. Pronto. E aqui a tampa, por último. Pronto, nossa composteira é essa aí que a gente usa. Aqui devemos fazer uns furos bem pequenos, para que melhore a troca gasosa. Inclusive, eu não fiz ainda esses furos aqui. E vou fazer. Agora, ele tem que ser pequeno, viu? Não pode ser grande, justamente para evitar mosca entrar, passar por aqui e acabar colocando ovos aqui dentro. Então, tem que ser bem pequenininho. Bem um furinho, como se fosse de palito de fósforo. Aqui é o material para colocar na composteira. Esse material é chamado material verde. Nesse material, ele é rico em nitrogênio. Apesar de vocês estarem vendo aqui, ó, borra de café, ela é marrom, mas ela também é considerado como material verde. Aqui é a serra, né, serragem. Ela é um material marrom. Todo material seco ele é considerado material marrom. Folha seca, capim seco, tudo isso vocês podem colocar ali na composteira, que são os materiais marrom. E eles são ricos em carbono, necessário para a nossa composteira ter o equilíbrio correto com tanto os materiais verde e os materiais marrom. Aqui o material marrom, coloca embaixo. Colocamos aqui embaixo. Aí viemos pra cá e colocamos o material verde. Depois disso, olha a nossa compostagem de balde como está. Ela estava até aqui de matéria orgânica. Ó quanto já desceu. E vocês vão ver que aqui na borda do balde
está cheio de uns pontinhos, tá vendo? Ele aqui. Isso aqui são os ácaros, que são benéficos para nossa compostagem. Assim como ele, tem também alguns bichinhos que podem aparecer, como o besouro, tem também o piolho de cobra, tem também o tatuzinho de jardim, formiga, só que a formiga é problema, viu, se aparecer na sua composteira. Tem as moscas, que também pode aparecer. Tem também o calêmbolos, que são os bichinhos que eles são de cor castanho esbranquiçado. Tem também minhocas. As minhocas podem aparecer aqui na composteira. Esses bichinhos são muito benéficos para a compostagem. Porém, tudo tem que ser em equilíbrio. Não pode ter desequilíbrio. Se tiver uma quantidade muito grande aqui na sua composteira, vai ocasionar desequilíbrio. E tudo em excesso é prejudicial. Então, para que isso não aconteça, sempre tem que ser colocado a matéria seca. Sempre. Botou matéria orgânica, bota matéria seca. Para que sempre tenha esse equilíbrio. Se tiver muito seca, sua composteira estiver muito seca, você pode jogar um pouquinho só de água e porque ela não pode ficar muito seca, ela tem que ficar úmida. E também ela não pode ficar muito molhada. Se estiver muito molhada, você vai colocar mais matéria seca. Pronto, tendo o equilíbrio, vai ter os bichinhos que vão ajudar na compostagem, na composteira. Vocês têm que observar que ela não pode ter odor fétido, não pode. Vocês têm que observar se a proliferação, né, como eu falei, está muito cheia de bichinho, de micro-organismo. E colocar mais matéria seca, se caso aconteça isso. Se ela tiver com odor, colocar mais matéria seca também. Não precisa desfazer a composteira por conta disso, não. É porque está tendo um desequilíbrio. Teve desequilíbrio, você vai avaliar. Se está muito seca, vai botar um pouco de água, como eu já falei. Se tiver com odor fétido, se tiver cheio de bichinho muito, né, proliferação muito grande, então vai colocar matéria seca. Aqui é o chorume. Ele é um excelente biofertilizante para suas plantas. Nós colocamos na garrafa e diluímos 1:10. E colocamos nas nossas plantas uma vez a cada 15 dias. Olha aqui, gente, já o processo finalizado da composteira. E olha que bênção como tá isso aqui de minhoca. Tá vendo? Olha como fica. Tem algumas coisinhas ainda que você vê que ainda é pouca coisa, né? Que ainda não decompôs totalmente, ó. Mas tá praticamente 99% já feito a compostagem. E aqui vira uma terra, tá vendo? Isso tudo era produto orgânico, né? Matéria orgânica e que vira uma terra. Isso aqui é uma maravilha para nossas plantas. Vocês vão ver que tá aqui bem úmido, tá vendo? O que é que a gente faz? Vocês podem colocar numa vasilha assim, baixinha, ela é bem baixinha, tá vendo? Ou bota um saco, um plástico, né, no chão e coloca em alguma área para poder secar. Secando, vocês podem botar ou num balde ou num saco plástico e armazenar e ficar utilizando nas suas plantas. Depois do nosso composto aqui, ó, tudo preparadinho, é só a gente colocar na nossa planta. Pronto, a gente vai adubando, colocando aqui, ó, em redor dela.
trazendo todos os nutrientes que nossa planta está precisando. Um adubo preparado por você mesmo, e você sabe que é natural, não tem produto químico. Sem falar, você não gastou nada para fazer ele. Pronto, só ir colocando em todas as suas plantas, em redor das suas plantas, para que elas se desenvolvam saudáveis e livres, né, de algumas doenças. Porque uma planta forte, ela fica muito mais resistente a pragas. Vamos adubar também nossas pimentinhas, né? A quantidade, eu boto mais ou menos uma pazinha dessa, tá bom? A minhoca já caindo aí, já entra na terra. Se vocês gostaram do vídeo, dê o like de vocês, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal, que traremos mais vídeos como esse aqui pro canal.